Bom dia, segunda-feira! Quantas vezes você já se pegou repetindo comportamentos, decisões e relações que racionalmente você sabe que não fazem mais sentido, mas ainda assim parecem difíceis de abandonar? Hoje eu quero te convidar a olhar com mais honestidade para os seus padrões destrutivos. E quando a gente fala em padrões destrutivos, muitas pessoas pensam em algo grande, extremo, quase que meio dramático. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, eles estão escondidos nas pequenas escolhas do dia a dia. Aquelas que você normaliza, racionaliza e repete automaticamente sem nem perceber. Muitas vezes não são padrões óbvios. Na verdade, eles se disfarçam de zona de conforto e acabam se tornando familiares. E exatamente por isso eles são tão perigosos. Quer ver só? Eu vou dar alguns exemplos aqui e eu acredito que é bem possível que você identifique alguns deles na sua vida. Dormir tarde repetidamente, mesmo sabendo que isso compromete o seu humor, a sua clareza e a sua disposição no dia seguinte. Tomar pouca água ao longo do dia, ignorando as necessidades do seu corpo. Exagerar nos doces, não como prazer consciente, mas como compensação emocional. Passar horas no celular, rolando a tela sem presença, sem intenção. Falar mal da vida dos outros, julgar, comentar e desviar o foco da própria responsabilidade. E existem padrões destrutivos em vários níveis. Emocionalmente, você pode ter o padrão de reprimir sentimentos para não incomodar os outros, ou até evitar conversas difíceis e empurrar os problemas para depois. Viver no modo alerta, sempre esperando o pior. Ou pode ser que você tenha muitos padrões destrutivos mentais. Sabe quando a pessoa pensa demais e não consegue agir nunca? Isso é um padrão mental. Ou quando fica se comparando o tempo todo com outras pessoas. Ou até mesmo quando fica procrastinando decisões importantes por medo de errar. Ou então, será que você tem padrões destrutivos nos relacionamentos? Sabe aquela pessoa que diz sim quando queria dizer não? E fica falando sim só para evitar rejeição? Ou então permanece em relações por medo de ficar sozinha? Ou aquela pessoa que tenta salvar ou mudar o outro? Pois é, isso tudo é padrão destrutivo de relacionamento. Existem padrões em vários níveis. Por exemplo, começar projetos e não finalizar nunca, viver sempre cansado, mas nunca mudar a rotina, ignorar os sinais de cansaço, de dor, de estresse, usar a comida, café, açúcar como regulador emocional, tratar o descanso como preguiça e não como uma necessidade básica, não se conectar com o próprio ritmo biológico. Como eu disse, tudo isso são padrões destrutivos. E eu fiz questão de dar vários exemplos porque a maioria das pessoas nem se dá conta disso. Inclusive, vale a pena você escutar novamente todos esses exemplos que eu dei e ver com quais você se identifica para poder se libertar. Cada um desses pontos, quando visto sozinho, parece pequeno, mas quando somado, constrói um estilo de vida desalinhado. E muitas dessas escolhas continuam sendo feitas não porque são boas, mas sim porque são familiares. Existe uma frase que resume muito bem esse ponto e eu gostaria que você gravasse isso para sempre. Resista à tentação de fazer escolhas que são familiares, mas não te servem mais. O que é familiar nem sempre é saudável. Muitas vezes você continua escolhendo o que já conhece porque isso te poupa do medo do novo, da responsabilidade de crescer e da coragem de se posicionar de forma diferente na própria vida. Mas crescer exige coragem para romper aquilo que já não sustenta mais quem você está se tornando. E aqui entra algo fundamental. Não se trata de negar o passado, muito menos de rejeitar quem você foi. Pelo contrário, é ter maturidade emocional. Então, repita em voz alta: eu agradeço por tudo que um dia já foi importante para mim. Eu reconheço e honro os aprendizados. Nada foi em vão. Cada fase teve sua função. Cada escolha fez sentido dentro do nível de consciência que eu tinha naquele momento. Eu reconheço e honro os aprendizados e as resoluções que essa forma de ser me trouxeram. Eu reconheço que esses padrões me protegeram, me sustentaram e fizeram sentido em outra fase da minha vida.
Mas agora, com coragem, eu deixo ir tudo que não está mais alinhado com a minha energia e com os meus objetivos neste momento de vida. Que legal essa fala, né? Eu aprendi com a Isa Mesadri em um curso que eu fiz dela. Mas enfim, continuando. O problema começa quando você insiste em permanecer em padrões que já cumpriram o seu papel. E perceba, deixar ir não é perda, é alinhamento, é respeito pelo seu processo atual. Muitas pessoas dizem que querem mudança, mas continuam vivendo como se o futuro fosse acontecer sozinho. E não vai, porque existe uma verdade que pode ser desconfortável, mas ela é libertadora. O seu único limite é você. Apenas as suas ações e escolhas estão entre o seu eu atual e o seu eu do futuro. Tudo depende apenas de você e do que você escolhe realizar a partir desse instante. Não é o outro, não é o passado, não é a falta de tempo, mas são sim as decisões que você evita tomar. E aqui está um ponto crucial para romper padrões destrutivos: aprender a dizer não. Não para esses padrões, não para agradar o outro, para a falta de cuidado com a sua saúde, com as suas emoções, não para manter vínculos que drenam mais do que nutrem. Porque pensa comigo, dizer não para o que drena a sua energia é dizer sim para os seus sonhos e sim para uma vida que realmente faz sentido para você. Toda vez que você se respeita, você se aproxima do seu futuro tão desejado. Toda vez que você se abandona, você fortalece padrões que te mantêm exatamente onde você não quer mais estar. Então, eu espero que você diga sim a esse convite à coragem e principalmente esse convite à escolha diária de viver de forma mais alinhada com quem você está se tornando. E eu gostaria também de lembrar que nesse sábado, dia 17 de janeiro, tem o nosso encontro online gratuito para quem faz parte do meu grupo do WhatsApp. A vivência do mês é um presente que eu decidi oferecer para quem me acompanha há tanto tempo, e ela faz parte de um projeto especial que eu criei para esse ano. Agora, em 2026, eu completo 10 anos desde a minha primeira formação em microfisioterapia e do início da minha atuação nessa área. E para celebrar esse marco tão importante, eu decidi criar a Vivência do Mês, que serão encontros gratuitos que vão acontecer uma vez por mês, ao longo de todo esse ano, como uma forma de retribuição e aprofundamento com quem caminha comigo. Se você já me acompanha, esse encontro é para você. E se você ainda não faz parte do grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast para que você possa entrar e participar. Não deixe de estar com a gente, porque vai ser um momento de consciência, presença e aprofundamento. Te vejo lá. E eu desejo uma semana cheia de bênçãos e de libertação de padrões destrutivos para todos nós. E nos falamos na semana que vem.